Boa tarde a todos. Estamos dando início agora a mais um seminário integrado a Saburo Massuda, né? É um prazer estar com vocês nessa tarde. Estamos recebendo hoje o professor Diego Rovares, que é formado em Biomedicina pela Universidade Fevale. Ele é mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele fez também o doutorado em Ciência Genética e Biologia Molecular e o pós-doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento. Atualmente, o professor Diego Rovares, né, ele é professor doutor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Estadual de São Paulo. Aliás, Universidade de São Paulo, né? E é orientador do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Humana da USP, liderando aí linhas de pesquisa em genômica fisiológica da saúde mental, né? Recebeu diversos prêmios, então quem quiser conhecer um pouquinho mais do currículo dele, né, está com um vasto currículo, e aí eu não vou descrever tudo aqui, porque senão eu vou ficar uns 10 minutos. Então, professor Diego Rovares, agradeço muito aí você ter aceito o nosso convite, né, para estar conosco nessa tarde. Então, seja bem-vindo. Você pode Eu que compartilhar. agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom falar sobre aquilo que a gente estuda, enfim, gosta de fazer. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, um segundinho. Acho que agora eu deixo de enxergá-los, então vamos lá. Tudo certinho com a apresentação? Tá no modo tela cheia? Tá certinho. Tá bom. Bom, pessoal, então a ideia desse seminário é falar um pouquinho sobre a conexão biológica entre rendimento educacional e TDAH em ambientes contrastantes. E quando eu falo de ambientes contrastantes, eu estou me referindo ao que a gente chama de exposoma, né, a totalidade das variáveis ambientais que o indivíduo é exposto ao longo da vida. E a gente sabe que esse tema é bastante importante dentro do contexto brasileiro, porque a gente tem muita heterogeneidade no nosso exposoma. Então, quando a gente olha, por exemplo, para nível socioeconômico, que é uma variável ambiental bastante importante, que tem uma conexão muito forte com a saúde mental, com rendimento educacional. Então, eu vou, ao longo dessa apresentação, mostrar para vocês o que a gente tem hoje de estado da arte sobre esse tema e o que a gente vem fazendo aqui a partir dos nossos projetos. Então, esse é o roteiro do seminário. Eu vou começar com um panorama geral, uma breve introdução sobre o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que cada vez tem mais espaço na mídia. Então, eu acredito que muitos de vocês devem ter visto que recentemente teve uma série sobre TDAH no Fantástico. Então, cada vez mais a gente tem pessoas se identificando como portadoras de TDAH e buscando ajuda para lidar com essa condição. Na sequência, eu vou falar sobre TDAH e rendimento educacional, o que tem no mundo e por que esse contexto brasileiro é tão importante e merece ser investigado. E aí, vou falar do nosso trabalho. Então, a rede de pesquisa TDAH Brasil, que a gente criou esse ano, e algumas iniciativas internacionais, como o Latin American Genomics Consortium e o Ancestral Population Network, que tem um potencial muito grande para melhorar muito o nosso entendimento sobre TDAH, sobre como o TDAH impacta fenótipos importantes como rendimento educacional, sucesso no trabalho e etc. Bom, então o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então esse guarda-chuva aqui chamado transtornos do neurodesenvolvimento abarca todas essas condições que estão listadas aqui, incluindo transtorno do espectro autista, transtornos motores, da comunicação, de aprendizagem, que inclui dislexia, descalculia e as deficiências intelectuais. Então, o TDAH é um transtorno de origem neurodesenvolvimental e que tem uma sobreposição clínica e biológica importante com essas outras condições. O TDAH, dentre os transtornos do neurodesenvolvimento, é o mais
prevalente, então aqui eu trouxe dados de meta-análises recentes de prevalência, então é estimado que em torno de 5% dos adolescentes ao redor do mundo e 8% das crianças em idade escolar ao redor do mundo fechem um diagnóstico, né, para o TDAH. E no caso dos adultos, em torno de 2,6% da população adulta tem TDAH e em torno de 7% da população adulta tem o que a gente chama de TDAH sintomatológico. Então, fica ali no limite para fechar o diagnóstico ou falta um dos critérios, mas tem uma síndrome que é importante e pode impactar rendimento educacional, sucesso no trabalho, enfim, pode estar associado com o desenvolvimento de outras comorbidades psiquiátricas. E um ponto importante aqui sobre a questão da prevalência, que a gente escuta muito, e isso está errado, e acho que a gente tem que combater a informação errada, que hoje tem um boom de TDAH, então todo mundo tem TDAH. Isso não é verdade. A prevalência do TDAH ela é estável ao longo das últimas décadas. O que, que a gente tem hoje? Mais informação, mais pessoas acessando informação e tem mais pessoas se identificando como portadoras de TDAH. Então, levando em consideração uma prevalência média aqui em todos os grupos etários de 5%, a gente tem muitas pessoas aí no Brasil que ainda precisam ser diagnosticadas, enfim, tratadas. Em relação à etiologia, sempre quando eu saio por aí falando de TDAH, eu escuto algumas bobagens. Então, aqui, quando eu pergunto sobre o que causa o TDAH para as pessoas, às vezes eu escuto coisas do tipo: o TDAH é a invenção da mídia, ou o TDAH é uma invenção da indústria farmacêutica para vender medicação, Ritalina, Vinvance, enfim. Aí tem algumas pessoas que chegam muito próximo. O TDAH é uma condição genética hereditária. Tá quase lá, mas não é bem isso aqui. A resposta correta é: TDAH é uma condição influenciada pela genética. O TDAH é uma condição multifatorial. Então, muitas pessoas confundem a diferença em algo que é genético e algo que é influenciado pela genética. Eu acho que isso é bastante importante para a gente entender como funciona a biologia que está por trás dessas condições neuropsiquiátricas. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas condições que são monogênicas. Neurofibromatose é uma condição onde se o indivíduo nasce com o alelo mutado, ele vai desenvolver essa condição porque ela tem penetrância completa. Então, 100% dos indivíduos que têm a mutação desenvolvem essa condição. Mas não existe, por exemplo, neurofibromatose multifatorial. Quando a gente olha para doença de Parkinson, obesidade, a gente tem os casos monogênicos, que são mais raros, e os casos mais comuns são aqueles multifatoriais. E aí a gente tem o que a gente chama de estimativa de herdabilidade, que é o quanto que a genética explica daquela característica na população. Então, quando a gente pensa obesidade, ter ou não ter obesidade, quanto que a genética explica e o quanto que o ambiente explica. E no caso do TDAH, a gente tem uma estimativa bastante alta de herdabilidade, que é em torno de 80%. E aí tem uma questão bastante importante aqui: não existe TDAH monogênico, assim como não existe esquizofrenia monogênica, autismo monogênico, depressão monogênica, ou qualquer característica relacionada ao comportamento humano monogênico. Então a coisa é muito mais complexa. A gente lida com características que têm uma biologia que envolve centenas de milhares de genes, centenas de mecanismos biológicos, cada um contribuindo com um pequeno tamanho de efeito, que no final se agrega e gera um tamanho de efeito muito grande e faz com que os indivíduos cruzem um limiar e passem a portar essa característica. Então, no caso do TDAH, como ele tem uma heredabilidade bastante alta, a gente tem essa situação aqui. Então, quando a gente olha aqui no gráfico B, a gente tem estimativa de heredabilidade em torno de 80%. E no gráfico A, a gente vê o que acontece com a prevalência de TDAH quando a gente olha para indivíduos que têm um parente de primeiro grau afetado. Então, aqui, ó, a prevalência
em torno de 5% na população, independente da faixa etária, mas quando a gente olha para indivíduos que têm pelo menos um parente de primeiro grau afetado, a gente vê que essa prevalência chega a quase 20%. E se a gente considera dois parentes de primeiro grau afetado, ou seja, dois parentes de primeiro grau que têm TDAH também, a prevalência de TDAH nos filhos sobe para mais de 50%. Então, isso mostra que existe um componente biológico muito importante que fica passando de geração em geração, e esse componente esbarra em ambientes que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Isso acaba resultando em diferentes desfechos, por isso que é importante, então, a gente entender o papel desse ambiente que pode ser bastante contrastante entre os indivíduos. Em relação à biologia, essa figura aqui resume um pouco sobre o que é o TDAH no nível biológico, então a gente pode pensar no TDAH como o produto final de algo que começa lá no genoma, então tem muitos pacientes que perguntam, vem de fábrica, professor? E a gente diz, sim, tem uma parte bastante importante que vem de fábrica. E aí o ambiente acaba modulando como essa parte que vem de fábrica resulta ou não nesse produto final. Então a gente tem lá o genoma, que tem uma variabilidade bastante grande, e essa variabilidade ela se associa com fenótipos moleculares que podem modular, por exemplo, a expressão de genes importantes para neurotransmissão, por exemplo, e essa modulação da neurotransmissão pode impactar em fenótipos mais distais, que a gente chama de endofenótipos, como, por exemplo, espessura do córtex, matéria branca, que é o cabeamento do cérebro, de forma bem simplificada. E aí esses endofenótipos vão modular fenótipos mais distais ainda, como atenção, hiperatividade, impulsividade, e aí, dependendo do grau de desatenção e de hiperatividade e impulsividade que o indivíduo tem, ele passa a ser considerado como portador de TDAH. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do TDAH hoje é essencialmente clínico, não existe ainda um exame biológico, então, que ajude no diagnóstico de TDAH. A gente vem trabalhando muito para que isso aconteça, então eu vou falar mais por final dos scores poligênicos, que parecem ser uma ferramenta bastante interessante dentro desse contexto. Então, o que acontece? O profissional de saúde mental, médico, psiquiatra, neurologista, psicólogo, começa olhando para os sintomas de desatenção e hiperatividade. Então, são 9 sintomas em cada domínio, ou seja, 18 no total, 9 no domínio de desatenção e 9 no de hiperatividade e impulsividade. Então, aqui eu listei todos eles, mas vou colocar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Então, frequentemente não seguem instruções até o fim, não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Esse é um dos sintomas de desatenção. No caso da hiperatividade, um sintoma bastante importante, com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Então, a gente utiliza essas expressões mais simples, né, para explicar os sintomas para os pacientes. Então, aquele indivíduo que é muito hiperativo. E aí, esses são os critérios que norteiam o diagnóstico clínico. Então, no caso do número de sintomas, para o indivíduo ter TDAH, se o diagnóstico está sendo feito na infância ou na adolescência, tem que ter no mínimo 6 de 9 sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. No caso da vida adulta, 5 sintomas de desatenção e ou de hiperatividade e impulsividade. Então, se o indivíduo tem TDAH predominantemente desatento, ele vai ter no mínimo 5 sintomas de desatenção. Se ele tem predominantemente hiperativo e impulsivo, ele vai ter no mínimo 5 sintomas de hiperatividade e impulsividade. E se ele tem a apresentação combinada, ele vai ter que ter no mínimo 5 de desatenção e no mínimo 5 de hiperatividade e impulsividade. Como o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, tem o critério de idade de início, então o indivíduo tem que ter tido sintomas de TDAH na infância, ou seja, antes dos 12 anos de idade, é o critério que está no manual de diagnóstico. Esses sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição psiquiátrica, por isso que o diagnóstico envolve uma avaliação bem ampla de saúde mental. E o mais importante aqui, então tem
Algumas pessoas dizem, ah, eu tenho TDAH, todo mundo tem TDAH, mas não entende o que é ter TDAH. Um dos critérios que é bastante importante é ter prejuízo em diferentes contextos. Sintoma de desatenção, de hiperatividade e impulsividade segue uma distribuição normal. Então, tem gente na população que tem sintomas acima da média, mas não quer dizer que esses sintomas causem prejuízo. Então, que tipo de prejuízo? Prejuízo na vida social, prejuízo no contexto familiar, trabalho, vida acadêmica, relacionamentos. Então, tem uma série aí de contextos que o indivíduo não consegue ir bem por conta desses sintomas importantes aí do TDAH. Uma coisa importante também, que acho que vale a pena colocar aqui, há até pouco tempo, a gente tinha uma ideia de que o indivíduo, uma vez TDAH na vida adulta, TDAH para sempre. Porque, como é uma condição do neurodesenvolvimento, então começa na infância, muitos indivíduos remitem na adolescência e início da vida adulta. E alguns persistem. Então, era isso que a gente sabia sobre o TDAH até menos de uma década atrás. O nosso grupo, a partir de uma amostra que a gente vem caracterizando lá no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, a gente foi o primeiro grupo do mundo a mostrar que existe remissão do TDAH na vida adulta. É um fenômeno raro, acontece em torno de 5% dos casos, mas existe. E num estudo mais amplo, onde a gente seguiu esses indivíduos por quase uma década e meia, a gente foi um dos primeiros grupos do mundo a caracterizar a flutuação dos sintomas. Então, tem alguns indivíduos que, por algum motivo, em um momento têm o diagnóstico completo, em um outro momento deixam de ter o diagnóstico completo, mais adiante passam a ter de novo o diagnóstico. E quando eu falo de avaliação, de diagnóstico aqui, eu estou falando de uma avaliação muito criteriosa por essa equipe para poder caracterizar esse tipo de fenômeno. E aí a gente tem um interesse muito grande em entender o que faz com que o indivíduo persista com TDAH ao longo do tempo. E a gente já tem algumas variáveis que a gente mostrou que influenciam nessa trajetória. Uma delas é a carga poligênica para a depressão, que aumenta a probabilidade de uma trajetória estável, ou seja, persistente. O que acontece? Quanto maior essa carga poligênica, ou seja, quanto maior a quantidade de variantes que conferem vulnerabilidade para a depressão o indivíduo tem, variantes genéticas, maior a probabilidade desse indivíduo manter o diagnóstico de TDAH ao longo da vida. Uma outra coisa que a gente mostrou também é a questão. Muita gente se perguntava, tá, mas TDAH não pode surgir na idade adulta? Não, é uma condição do neurodesenvolvimento, então tem que ter aparecido lá na infância. Mas na clínica, a gente via indivíduos que claramente apresenta TDAH agora na vida adulta, mas quando olha para o passado não tem evidência nenhuma de ter tido TDAH. Então, nesse estudo aqui envolvendo dados da Coxa de Pelotas, a gente conseguiu caracterizar um grupo de late onset ADHD, ou seja, um TDAH de trajetória de início tardio. Então, a gente tem hoje caracterizado que aproximadamente 20% dos indivíduos que são diagnosticados na vida adulta têm uma trajetória de início tardio. E aí, num estudo em paralelo, envolvendo um consórcio internacional que a gente faz parte, a gente começou a explorar a conexão biológica entre o TDAH persistente e o TDAH infantil. E a gente viu que são condições que têm uma correlação genômica bastante alta. E aí, num estudo subsequente de um grupo da Dinamarca, eles viram que a correlação do TDAH, tanto da infância quanto o TDAH persistente com o TDAH de início tardio, também é bastante alta. Então, mostrando que são condições que têm uma neurobiologia, uma biologia compartilhada bastante evidente. Ou seja, a gente está falando aqui de casos de TDAH, independente assim, da idade de início. Então, o que tudo isso quer dizer? Que daqui a pouco o manual de diagnóstico vai ter que ser revisto para considerar essa categoria de TDAH de início tardio. Bom, o TDAH
é associado com diferentes comorbidades psiquiátricas, e aí até uma coisa que é bastante interessante, eu já vi um psiquiatra falando dessa forma que eu vou colocar para vocês. Como o TDAH é um transtorno que é do neurodesenvolvimento, então ele é um catalisador de outras condições, porque ele começa, na maioria dos casos, muito cedo. Então, o TDAH tem comorbidade com outros transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de ansiedade, de humor, por uso de substâncias. Tem outras questões também que são bastante correlacionadas com o TDAH, como essas que estão descritas aqui no DSM, deficiências visuais e auditivas, anormalidades metabólicas, transtornos do sono, deficiências nutricionais e epilepsia, são, enfim, fenótipos que têm sobreposição clínica e biológica com o TDAH. E dentro dessa questão das comorbidades, aí eu puxo agora a brasa pro nosso lado aqui, que é TDAH e rendimento educacional, né? TDAH impacta substancialmente o rendimento educacional e o sucesso do trabalho, e isso passa por uma relação bem forte que esse transtorno tem com questões relacionadas ao aprendizado, incluindo transtornos, né, de aprendizado. E quando a gente olha para a literatura, a gente pode chegar nesse consenso aqui recente que coloca lá 208 conclusões baseadas em evidências sobre o TDAH. E uma parte dessas conclusões envolve o insucesso educacional e acadêmico. Então, é uma coisa que é bastante caracterizada dentro dessa população. Só que o que a gente enxerga aqui? Um viés eurocêntrico. Então, a literatura mostra que o TDAH impõe uma carga econômica substancial à sociedade, e isso passa por diminuir rendimento educacional e sucesso no trabalho. Então, eu coloquei esses asteriscos aqui, que eu acho que é outra coisa que é importante a gente tomar muito cuidado para não ser mal interpretado. Então, impõe uma carga econômica à sociedade. O que a gente está dizendo aqui? O TDAH não diagnosticado, não tratado, impõe uma carga substancial à sociedade. Então, quando as pessoas têm acesso ao diagnóstico, têm acesso ao tratamento, e isso é realizado, esses indivíduos acabam cursando uma outra trajetória. Né? Então, isso é importante ser mencionado. E aí, quando a gente fala do viés eurocêntrico, que eu mencionei anteriormente, a gente tem esse tipo de estudo só da América do Norte, Europa, Austrália, então a gente não tem conhecimento sobre como o TDAH impacta em países em desenvolvimento ou países mais pobres, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente olha a relação biológica entre TDAH e rendimento educacional, a gente vê uma conexão muito forte vindo dos estudos de varredura no genoma. Então, quando a gente faz uma varredura no genoma, no TDAH, e uma varredura no genoma avaliando o rendimento educacional, e a gente caracteriza essas variabilidades envolvidas com cada um desses fenótipos, a gente consegue cruzar essas variabilidades e a gente encontra aquilo que é similar a partir dessa correlação e as diferenças. Então, quando a gente olha para o TDAH, a gente vê correlações genômicas inversas com anos de escolaridade, com completar a graduação, com cognição. Então, essa relação vem sendo bem caracterizada. E o estudo mais recente, e é um estudo que a gente, o nosso grupo faz parte, a partir desse estudo a gente conseguiu reunir uma amostra muito grande de indivíduos com e sem TDAH, então mais de 225 mil indivíduos, isso só foi possível a partir de uma colaboração internacional gigantesca. Uma das pontinhas aqui de resultados que esse paper trouxe foi olhar para a correlação genômica entre TDAH e rendimento educacional de uma forma mais detalhada. Então, o que a gente tem? Uma correlação super significativa e grande, então inversa, ou seja, quanto mais biologia para o TDAH um indivíduo tem, mais biologia para o insucesso acadêmico esse indivíduo vai ter também. Só que isso não é uma singularidade, embora todas as variantes comuns do genoma que estão associadas com TDAH também estão associadas com rendimento educacional, que é essa faixa aqui em azul.
Só que nem todas vão para a mesma direção, por isso que essa correlação não é 1. Então, o que acontece? Em torno de 80% dessas variantes concordam com a correlação inversa, mas tem 20% que não. Ou seja, tem uma variante que aumenta o risco de ter TDAH, mas ao mesmo tempo aumenta a chance desse indivíduo ter sucesso acadêmico. E parece que essas variantes aqui, em particular, são as que se relacionam com um transtorno do espectro autista, que tem uma correlação muito forte com TDAH positiva, mas tem uma correlação biológica positiva com o rendimento educacional. Então, só para mostrar para vocês que o que a gente vem estudando é algo bastante complexo para tentar entender o que vem de cada uma das condições que a gente estuda. Bom, e quando a gente olha para representatividade, a gente vê que esse aqui é uma ferramenta que se chama Genome-Wide Association Study Diversity Monitor. Então, é uma ferramenta que fica olhando, tá, qual que é a diversidade que tem hoje nos estudos de varredura no genoma no mundo. A gente vê que a maior parte das amostras são de ancestralidade europeia, e no nosso caso aqui, hispânico ou latino-americano, a gente tem uma representatividade muito baixa. E isso é muito grave, por diferentes razões. Uma delas é que, se a gente não mudar esse quadro, a medicina personalizada ou a psiquiatria molecular que já está batendo na porta da Europa não vai ser viável aqui no Brasil, porque a gente precisa testar se tudo que a gente encontra com amostras europeias é importante dentro do nosso contexto brasileiro, diverso em termos de ancestralidade, diverso em termos de ambiente. E isso não se trata também só dos estudos biológicos. Quando a gente olha para estudos epidemiológicos e clínicos, a gente também vê um grande viés eurocêntrico. Então, por exemplo, nesse grande estudo aqui, o TDAH foi associado com o menor rendimento educacional, uma amostra de mais de quase 700 mil indivíduos da Europa. Só que essa associação foi independente de fatores de origem socioeconômica. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que isso não se enquadra dessa forma. Então, por exemplo, na amostra que a gente vem coletando há mais de 20 anos lá no Rio Grande do Sul, a gente vê que os casos de TDAH atingem o mesmo rendimento educacional dos controles. Então, esse é um resultado que vai contra o que a literatura internacional toda coloca. Mas quando a gente olha para outras variáveis, a gente vê que os casos de TDAH têm uma taxa de repetência no ensino fundamental e médio que é o dobro da dos controles. A gente está avaliando agora a repetência depois do ensino médio, então repetir disciplinas no ensino técnico, na graduação. A gente vê que quem tem TDAH tem uma taxa de repetência que é 3 vezes maior. Quando a gente olha, interroga os motivos, né, para isso, a gente vê que desorganização é algo que é bastante prevalente dentro dos casos com TDAH. Então, o que a gente tem? Por algum motivo, chegam lá, mas o gasto para chegar no mesmo nível que os controles é muito maior. E tem um outro ponto que é bastante importante dentro do contexto acadêmico universitário, é que quando a gente olha para as desistências, a gente vê que quem tem TDAH, a prevalência aqui nessa análise, quando a gente separa por níveis de escolaridade, a gente vê que a prevalência de TDAH é muito maior sempre nos incompletos. Então, começa o ensino médio e não termina, começa o ensino superior e não termina, começa a pós-graduação e não termina. E de alguma forma a gente precisa tentar contornar isso. E a gente sabe que tem maneiras para isso, mas isso passa por acesso, né? Então as pessoas têm que ter acesso a diagnóstico, têm que ter acesso a tratamento. Isso é uma coisa que a gente sabe que dentro do contexto brasileiro depende basicamente de uma ajuda do Estado. Bom, e aí, dentro dessa amostra que a gente vem coletando há mais de 20 anos, a gente tem um perfil biológico que também vai contra a literatura. Então, em um estudo piloto, incluindo 407 casos e 463 controles, a gente, nessa amostra, calculou scores poligênicos para rendimento educacional e scores poligênicos para renda familiar. Então,
a renda familiar, como assim score poligênico? É um fenótipo que também tem uma influência da biologia. E a partir do conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue saber quais são os genes que modulam esse fenótipo e calcula na nossa amostra um score poligênico que reflete o quanto que a variabilidade nesses genes impactam nesse fenótipo. E nesse estudo piloto, a gente viu que o resultado vai ao contrário da literatura. Então, pacientes com TDAH dessa amostra, comparado com controles, têm um score de rendimento educacional poligênico maior que controles e para renda familiar maior. E aí isso é um reflexo do nosso ambiente. Quando a gente olha para o nível socioeconômico desses indivíduos, o que a gente vê? No Brasil, hoje, quem procura diagnóstico, procura tratamento, procura auxílio para o TDAH, vem de um nível socioeconômico mais elevado. Então, isso acaba se refletindo quando a gente olha para os estudos biológicos. Então, a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre como o TDAH impacta, por exemplo, em comunidades pobres. E a gente precisa resolver isso, e a gente precisa estudar, entender o impacto do TDAH em todas as comunidades. Bom, então, países com altas disparidades sociais, como o Brasil, apresentam um contexto em potencial para avaliar o impacto do ambiente, né, do esposoma, na saúde mental e fenótipos relacionados, como o rendimento educacional. A gente sabe que o Brasil, comparado com os outros países da OECD, ele vai mal no PISA, né, que é aquela avaliação da educação básica, e quando a gente olha para os fatores, a gente vê que o nível socioeconômico é o que tem o maior impacto nessa relação. Então, a gente precisa avaliar como o esposoma impacta nessa conexão entre TDAH e rendimento educacional, tanto nos níveis clínico, epidemiológico e biológico. E essa avaliação é um passo muito importante para a gente entender se essa conexão entre TDAH e rendimento educacional, tanto no nível clínico, epidemiológico e biológico, ocorre da mesma maneira em ambientes contrastantes. E aí vem um pouco do nosso trabalho. Hoje a gente tem dois grandes projetos em segmento aqui no laboratório. Então, tem um projeto financiado pela FAPESP e pela NARSAD, que avalia a conexão biológica entre TDAH e transtorno depressivo maior dentro desse ambiente contrastante que a gente tem. E o foco desse seminário de hoje, um outro projeto que vem sendo financiado pelo NIAID, onde a gente foca na relação, na conexão biológica entre TDAH e rendimento educacional em ambientes contrastantes. Então, a gente hoje está numa etapa muito pesada de recrutamento, né? A gente precisa coletar uma grande amostra de casos e de controles. Então, esse projeto envolve uma colaboração bem extensa entre São Paulo e Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul em São Paulo, né? Então, como eu falei anteriormente, a minha relação com o TDAH começou no Rio Grande do Sul há quase uma década e meia. E em São Paulo, essa colaboração envolve a USP e a Unifesp, no Rio Grande do Sul envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas. O nosso objetivo para os próximos 4 anos é coletar 10 mil indivíduos, pelo menos 4 mil casos com TDAH e 6 mil controles. A gente espera atingir um pouco mais do que isso, mas enfim, vamos ver como a coisa vai. Por enquanto está indo muito bem. Aí a gente estabeleceu um biorepositório aqui no ICB USP, onde a gente armazena amostras biológicas desses indivíduos. Então, a ideia é que a gente tenha material biológico para conduzir uma série de experimentos, incluindo varredura no genoma. Então, a gente armazena o DNA desses indivíduos e aí depois envia esse DNA para uma facility genômica para fazer a varredura no genoma. E aí, a técnica, né, ou a metodologia carro-chefe que a gente vem trabalhando para entender essa conexão biológica são os estudos de associação por varredura genômica, o GWAS, que é uma metodologia que a gente usa para escanear o genoma de muitas pessoas
Então, eu sempre faço essa analogia. O DWOS funciona como um óculos. Então, quando a gente coloca esse óculos, a gente passa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Ou seja, quando a gente estava lá na era do gene candidato, a gente estudava um determinado gene porque a gente tinha um conhecimento sobre que vinha da fisiologia, da bioquímica. Ok, isso pode ser importante nessa condição, mas a gente teve muito pouco sucesso com essa abordagem. E aí, quando as varreduras no genoma chegaram e que a gente começou a colocar esse óculos, a gente passou a enxergar muito mais coisa. E aí a gente aumentou muito o nosso entendimento sobre a biologia por trás desses fenótipos relacionados à saúde mental. E essa é uma metodologia bastante interessante, que a gente vai lá, olha para o genoma, capta um sinal biológico que vem do DNA, e aí a partir disso a gente usa uma série de ferramentas para entender por que aquele sinal está lá, então o contexto fisiológico e como isso impacta na fisiopatologia. Então, atualmente a gente trabalha com praticamente todas essas abordagens aqui do lado de cima, mas no futuro a gente espera poder agregar outras ferramentas para estudar a funcionalidade desses sinais que a gente capta no genoma a partir do uso de modelos animais, enfim, edição gênica e outras tecnologias. Hoje eu vou focar um pouquinho mais nessa parte aqui de translação, então os scores poligênicos como uma ferramenta para estudar a conexão biológica e uma ferramenta que pode ser útil na prática clínica, que é algo que é, é bastante importante, tem muita gente aí interessada nisso, porque já tem empresas vendendo esse tipo de ferramenta. Uma coisa que a gente quer fazer a partir de todas as variáveis ambientais que a gente interroga nesses indivíduos é criar uma variável chamada esposoma, que a gente vai trabalhar com essa variável em modelos estatísticos que vão tentar entender a relação do esposoma com a biologia e como isso impacta rendimento educacional dentro do contexto do TDAH. E indo mais para o fim, né, da apresentação, a gente hoje tem uma equipe muito grande, então é muito bom falar isso. Hoje tenho aqui trabalhando comigo 6 pós-doutorandos, cada um olhando para um aspecto diferente desse grande projeto. Então, por exemplo, o Eduardo está mais interessado na validação dessa variável que captura esposoma, a Sibeli e o Iago estão estudando a relação da biologia com indicadores sociais, a Bruna olhando para os scores poligênicos de rendimento educacional. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre resultados preliminares que a gente já tem a partir da corte de Porto Alegre. Bom, então essa corte, que, como eu falei anteriormente, vem sendo coletada há mais de 20 anos, a gente tem 1.660 indivíduos com varredura no genoma extensivamente caracterizados, então é uma das amostras de TDAH de adultos mais bem caracterizadas do mundo. A gente, quando trabalha com variabilidade no genoma, a gente tem que olhar para a questão da ancestralidade, porque a gente sabe que as variantes genéticas têm frequências diferentes de acordo com o background ancestral. Então, quando a gente olha para essa população do Rio Grande do Sul, a gente vê que tem uma ancestralidade europeia muito grande, e quando a gente considera indivíduos que seriam classificados como europeu, ou que tem um genoma europeu, a gente divide essa amostra em 2 grupos, um com mais ou menos com 942 indivíduos e um grupo um pouco mais heterogêneo com 718 indivíduos. Então, mesmo esse grupo que a gente chama de mix, ele ainda tem um componente europeu bastante alto, mas vou mostrar para vocês que isso já impacta substancialmente na capacidade preditiva desses scores poligênicos. Então, o que a gente fez? A gente olhou para essa amostra e calculou um score poligênico para rendimento educacional. Esse score poligênico, em amostras europeias, ele prediz rendimento educacional dessa forma. Então, quanto maior o score,
maior a probabilidade do indivíduo completar a graduação, por exemplo. A gente vê que é bem linear. Então, indivíduos que têm um score baixo, a prevalência de completar a graduação é muito baixa. Enquanto indivíduos que estão lá na outra ponta, a prevalência de completar a graduação é muito alta. Então, esse estudo envolveu 3 milhões de indivíduos com varredura no genoma, e a gente acessou dados de uma amostra base de 760 mil indivíduos. O que é essa amostra base? É a amostra que vai dizer para a gente qual é o peso que cada variante tem para construir o score na nossa amostra. Então, é basicamente isso aqui. A gente olha para a amostra base, tem o peso de cada variante genética, e na nossa amostra alvo, a gente consegue computar o score a partir da variabilidade do genoma que a gente mede em cada um desses indivíduos. E o que esse score reflete em termos de biologia, de neurofisiologia? Tudo que influencia rendimento educacional. Então, quando a gente olha para esse estudo aqui, o que eles mostraram? Que as variantes que influenciam, as variantes genéticas que influenciam o rendimento educacional, elas enriquecem em genes que são expressos em células tronco neuronais, são genes que são expressos também em glândulas endócrinas, como adrenal, testículos, então tem aí provavelmente um papel de hormônios sexuais. São genes que são bastante importantes no córtex cerebral e no hipocampo e em órgãos sensoriais como a retina. Então, quando a gente calcula esse score poligênico, que é um score biológico, ele está refletindo a variabilidade que modula isso aqui. Então, é essa neurobiologia que está por trás desse score. E aí, o que a gente tem de resultados preliminares? Esse gráfico, a gente poderia ficar discutindo esse gráfico por várias horas, mas eu vou tentar resumir o que a gente tem aqui. Então, em verde, em azul, a gente tem o score poligênico. Em verde, nível socioeconômico. Aqui a gente separou essa análise somente nos casos de TDAH, aqui somente nos controles e aqui na amostra total, considerando o TDAH como uma variável de ajustamento. E o desfecho aqui é rendimento educacional. Então, o que a gente vê? Esse score biológico, ele é fortemente associado com rendimento educacional, tanto nos casos de TDAH como nos controles. Agora, aumentando o tamanho amostral, a gente já não tem mais diferença na média desses scores entre casos e controles, o que ainda vai contra a literatura, porque a literatura esperaria que a gente tivesse uma diferença significativa e inversa. Bom, nesse caso aqui a gente não tem. Mas a gente vê aqui uma divergência bastante importante no impacto do nível socioeconômico. Então, como os nossos casos vêm de um extrato socioeconômico mais alto, o que sobra aqui? Um espaço maior para a biologia atuar. Então, a gente vê que o score biológico, principalmente em europeus, né, então esses efeitos são sempre mais fortes nos indivíduos europeus, porque a amostra base é europeia. Então, nos indivíduos europeus, que vêm de um extrato econômico mais elevado, que é o caso aqui dessa amostra de casos, a gente vê que o score explica mais da variância quando comparado com indivíduos europeus lá do grupo controle, que é nosso grupo controle é um grupo controle que vem da população geral do Rio Grande do Sul. E aí aqui no grupo controle a gente vê que o nível socioeconômico tem um papel muito maior. Então o que esse dado mostra? Que quanto mais homogêneo o ambiente, em termos de nível socioeconômico, mais espaço sobra para as diferenças no rendimento educacional serem explicadas por uma variável biológica. Agora, quando a gente olha para um ambiente mais heterogêneo, esse ambiente mais heterogêneo diminui o espaço de atuação da biologia e aí sobra um espaço maior de atuação para o ambiente. E aí aqui eu coloquei só para nível de comparação quanto que esse score já explica da variabilidade no rendimento educacional em amostras europeias. Ele já passa de 15%. Então, uma variável biológica que de um fenótipo complexo já explica 15% da sua variabilidade. Isso é muita coisa. E a gente sabe que essa variável tem potencial para chegar a 50%, porque a heredabilidade do rendimento educacional é em torno de 50%. A mesma coisa para o TDAH. Quando a gente tiver um score poligênico muito robusto para TDAH, a gente espera que esse score explique
80% desse fenótipo. Então, uma única variável vai ser capaz de explicar uma parcela bastante importante do fenótipo. E quando a gente olha para o comportamento dos scores, a gente vê aqui em todas as situações, aqui na amostra total, bem na esquerda, aqui em cima, na direita, casos, aqui somente nos controles, a gente vê que quanto maior o score, maior o rendimento educacional desses indivíduos, exceto no grupo mix, que as linhas ficam dançando um pouco mais, e é aquilo que eu falei anteriormente, a amostra base europeia. Então, a gente precisa ter uma amostra base incluindo indivíduos miscigenados para a gente poder ter precisão para esse grupo aqui também. E aí, gente, o paper da amostra base, ele tem 3 milhões de indivíduos. Quando eles usam os 3 milhões de indivíduos para predizer ou para calcular um score numa amostra europeia, a variância explicada passa de 15%. A gente não pôde usar tudo isso porque a maior parte desses indivíduos vem do 23andMe, que é uma empresa que, enfim, contribui com os dados para a ciência, mas ela não deixa os dados open access, né? Então, quando a gente olha para a amostra base que a gente utilizou, que é de mais ou menos 760 mil indivíduos, e a gente olha para aqui nesse gráfico do estudo europeu, com mais ou menos 760 mil indivíduos, a gente vê que a gente já tem a capacidade, nesse grupo aqui, de predizer ou de explicar a mesma coisa que explica na Europa. Então, o que, que a gente conclui a partir de tudo isso que eu mostrei para vocês? Duas conclusões principais e parciais. Primeira, que as amostras clínicas de pacientes com TDAH podem não refletir completamente a população com TDAH em países com disparidades sociais significativas, e que o score poligênico para rendimento educacional de origem europeia parece explicar efetivamente esse fenótipo em indivíduos euro-brasileiros que vêm de estratos sociais mais elevados. Então, o que, que a gente está fazendo agora? Como eu falei para vocês, recrutando. Então, esses projetos que eu mencionei anteriormente, eles iniciaram agora, em 2022. Então, em 9 meses de recrutamento, a gente já conseguiu incluir 1.675 indivíduos na nossa plataforma. A maioria deles tem TDAH. Desses, 1.401 já começaram o protocolo. Eu atualizei esses dados hoje, tá? 1.133 já finalizaram a primeira parte do protocolo e 945 já doaram a amostra biológica e estão passando para a terceira parte do estudo, que é a avaliação clínica. E esses indivíduos são extensivamente caracterizados, tanto do ponto de vista sociodemográfico, ambiental, clínico, e serão do ponto de vista biológico. Então, a partir desse estudo, a nossa bandeira é tornar a pesquisa na área de TDAH mais diversa, e a gente vem colaborando com vários consórcios internacionais, porque o que, que a gente precisa ter em mente aqui? Que para a gente chegar num score, por exemplo, poligênico, com uma alta capacidade de predição, a gente precisa de uma amostra base muito grande, muito transancestral, então isso só é possível a partir de colaborações internacionais, onde cada grupo contribui com a sua amostra, e aí esse consórcio, esse grande grupo, trabalha em análises conjuntas, integrando todos esses dados. E a partir desses projetos, a gente criou a rede de pesquisa TDAH Brasil, então vocês vão com certeza ver esse logo muitas vezes por aí, porque a gente espera expandir isso em algum momento para o Brasil todo. Claro que isso depende de financiamento para pesquisa, mas a gente está batalhando para isso. E a gente tem tido um feedback muito importante, sabe? Então, esse eu acho que é um ponto bastante legal da pesquisa que a gente está fazendo. Além de gerar conhecimento na área de TDAH, a gente está tendo um impacto social importante. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui que nos escreveu quando soube da pesquisa, o relato dele dizendo que o TDAH destruiu toda a minha vida, pensei por várias vezes em cometer suicídio, estou totalmente disposto a participar da pesquisa, porque isso é muito importante. A gente tem recebido vários relatos desse tipo, então isso só nos motiva a cada vez
ir mais e mais e mais e mais a fundo nesse tema. E a gente desde 2021, a gente faz parte do Latin American Genomics Consortium, que esse consórcio certamente vai mudar a medicina personalizada, principalmente na área de psiquiatria molecular e ciências do comportamento na América Latina. Dentro desse consórcio, eu sou um dos co-líderes do grupo de trabalho de TDAH, então a nossa ideia é fazer pontes entre a América Latina inteira e juntar todo mundo numa grande rede. E mais recentemente, o nosso projeto foi aprovado para fazer parte do Ancestral Populations Network do NIH, então isso aqui é muito legal, porque a gente passou por um outro nível de acesso à tecnologia, de sequenciamento, de acesso à análise de ponta, de integração com pesquisadores de diferentes partes do mundo. E certamente isso vai ter um impacto muito importante dentro da pesquisa com TDAH aqui no Brasil. A gente espera que tudo isso em algum momento melhore a vida das pessoas que portam TDAH. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quero agradecer o meu grupo e toda a conexão que a gente tem com dentro da rede, né, TDAH Brasil. Então, aqui as bolinhas maiores representam PIs dentro dessa colaboração. Então, cada bolinha maior certamente se conecta com um outro interactoma bem grande. Então, hoje a gente tem mais de 50 pessoas trabalhando nesses projetos. 12 estão diretamente vinculadas ao Physiogen Lab aqui no ICB, sob minha supervisão. E agradeço às agências de fomento. Aqui tem meu e-mail para se alguém tiver alguma dúvida. E a gente tem um Instagram que a gente fica divulgando aí os resultados das nossas pesquisas ou, enfim, a rotina do nosso laboratório. É isso, gente. Eu queria agradecer ao professor Diego Rovares, a palestra foi sensacional, né? E já temos algumas perguntas aqui. Eu gostei muito porque você está mostrando assim hipóteses que muitas vezes a gente acredita estar relacionadas de fato ao TDAH, mas testar essas hipóteses realmente traz uma série de desdobramentos em termos de tratamento, diagnóstico, prevenção, né? E eu acho isso muito importante. Eu mesmo sempre fiquei pensando, por exemplo, na questão econômica e social. Lares, assim, muitas vezes, onde as crianças estão crescendo de uma forma desestruturada em termos de, às vezes, de violência, falta de lazer, habitação precária, alimentação precária, educação precária, né? O quanto isso poderia levar a diversos problemas psiquiátricos e também levar, né, a TDAH. E aí algo que acho que está assim, sendo bem demonstrado, né, pelo que você trouxe, né, professor Diego? Esse é um ponto bastante importante. O indivíduo, ele pode nascer com uma biologia muito favorável para desenvolver TDAH. E dependendo do ambiente que ele está inserido, essa biologia pode ser acentuada ou de alguma forma mitigada. Então, por isso que o ambiente é muito importante. Teve uma vez em um seminário, uma voluntária da pesquisa colocou como exemplo a Tata Werneck e um aluno, ela é professora, então um aluno de uma das classes que ela ministra aula. Então, a Tata Werneck tem TDAH. E o pai dela percebeu isso muito cedo. E ele começou a explorar com ela aquilo que ela realmente gostava. Então, hoje a gente sabe que a Tata Werneck é uma comediante brilhante, enfim, atriz e tal. Mas aí essa voluntária colocou um exemplo, um aluno dela, que tem claramente TDAH e ele apanha em casa, apanha dos colegas. Então, como é que essa criança vai se desenvolver bem nesse ambiente que não favorece em nada isso, né? Então,
São dois exemplos de duas pessoas com a mesma condição, mas que certamente a trilha de vida vai ser completamente diferente, né? Então, o ambiente tem um papel muito importante. A gente precisa caracterizar quais são essas variáveis e, enfim, tentar melhorar isso dentro da medida do possível. Você falou da Tata Werneck. Quando eu via a primeira vez o Marcelo Adnet na MTV também eu achei assim, ele bem TDAH também, que ele fazia mil coisas ao mesmo tempo, né? E eu A também. gente tem vários exemplos, né? Aham, interessante. Eu tenho vários amigos, assim, pessoas que falavam, não, Danilo também é TDAH, né? E às vezes eu me acho. Aí eu até brinco às vezes, não, eu sou TDAH total, mas na brincadeira, não tem diagnóstico. É, então, eu vou abrir para as perguntas, pessoal. Vou primeiro falar as perguntas aqui, né, do pessoal que já está Uhum. colocando. E quem quiser, assim, a gente sempre abre a possibilidade de abrir a câmera, microfone e fazer também diretamente aqui para o nosso palestrante. Então, a Ana Paula, professor Diego, né, algo que você atribui sobre a dificuldade de encontrar profissionais como psiquiatras ou neuropsiquiatras que possuam expertise para realizar diagnóstico do TDAH. Observo também perfil de profissionais especialistas em TDAH bem reduzido e de difícil acesso para pessoas com baixo nível econômico, que não têm como pagar. Né? Qual a sua opinião sobre essa questão? Não, isso é um ponto crucial. A gente sabe que o número de profissionais no Brasil e no mundo de forma geral que tem conhecimento de TDAH em TDAH é limitado. E aí, gente, isso vai passar por uma evolução que talvez demore bastante tempo. Então, só para dar um exemplo para vocês, no, na semana passada eu estava em Porto Alegre numa reunião com um grupo de pesquisadores do Uruguai. No Uruguai é tão pior que no Brasil que nem os medicamentos que a gente tem hoje aqui disponíveis e aprovados pela Anvisa lá são autorizados. Então, eles vieram para o Brasil para entender como é que a rede funciona, como se fazer pesquisa na área de TDAH para tentar melhorar a situação lá no Uruguai. Então, isso toma tempo. A gente precisa treinar cada vez mais e mais profissionais. Isso passa por também uma contribuição nossa da academia e isso é uma coisa que eu venho conversando sempre com o meu grupo aqui. A gente tem que fazer mais atividades de extensão, a gente tem que treinar professores, a gente tem que conversar mais com psiquiatras, a gente tem que conversar mais com neurologistas, a gente tem que traduzir o que a gente faz aqui, porque isso vai ser importante para aumentar o número de profissionais que entendem sobre TDAH, né? E para fazer isso chegar para todo mundo, né? E obviamente também políticas públicas, né? Para que no postinho de saúde tenham profissionais capacitados para fazer um diagnóstico de TDAH. Muito bom o desafio, né? É, É, para o nosso país e para outros, né? Esse é um bom exemplo que você trouxe do Uruguai. Professor Diego, então a Jaqueline está parabenizando aqui pela palestra, a Maria Tereza também, né? Está te falando que é um orgulho tê-la como professor no departamento de vocês. E a Marcela, muito legal a palestra. Meu irmão tem 22 anos e foi diagnosticado com TDAH ainda criança. Conseguiu terminar o ensino médio com muitos esforços, mas a inserção no mercado de trabalho e a continuação dos estudos tem sido um desafio. Recentemente, uma tia-avó foi diagnosticada. É possível diagnóstico em idoso mesmo, em idosos mesmo? esse é um ponto bastante interessante. Então, a gente tem uma falta de conhecimento sobre o impacto do TDAH em populações idosas. A gente, enfim, isso passa também por estudos de segmento. Eu acho que a coisa vai evoluir mais na próxima década, talvez. A gente tem uma colaboração importante com o pessoal da Unifesp, o Núcleo de Envelhecimento Cerebral, que está interessado mais nessa questão de relação entre TDAH e desenvolvimento de demências. O diagnóstico ele é possível, sim, mas eu acho que esse é um ponto onde o clínico tem que ter uma experiência ainda maior, né? Porque como o diagnóstico
depende da memória do indivíduo, então ele tem que lembrar como foi na infância, como foi na adolescência, isso coloca um desafio ainda maior, mas certamente tem que ser feito e a gente tem que olhar mais para a prevalência de TDAH em indivíduos acima de 60 anos e entender mais a relação disso com doenças do envelhecimento, né? A Maria Tereza pergunta aqui, dentro do tema exposto, há como incluir os desreguladores endócrinos? Há estudos nesse sentido? Sim, tem que ser incluído e já tem alguma coisa mostrando, né, o papel de desreguladores endócrinos. Inclusive, a gente vem trabalhando aqui no grupo com já vem sendo colocado como um desregulador endócrino, mas a gente precisa tomar cuidado. Então, um dos fatores de risco ambientais com nível de evidência classe 1 para TDAH é o uso de paracetamol na gestação. Isso é bastante importante porque o paracetamol parece que é o único analgésico que é seguro para as gestantes, né, utilizar, mas tem alguns estudos mostrando que o paracetamol aumenta o risco de desenvolver condições do neurodesenvolvimento porque ele é um disruptor endócrino. Então, seria aí um dos exemplos. Então, o que a gente vem fazendo agora? Existe uma correlação biológica muito forte entre TDAH, enxaqueca e dor em geral. Então, a pergunta é: as mães tomam paracetamol porque elas têm dor, que é uma biologia que está junto com o TDAH, e o quanto que isso influencia nessa relação, ou tem ainda um efeito que vem lá do paracetamol para aumentar risco, que passa por ser um disruptor endócrino. Então, esse é um dos pontos aí que a gente vem estudando. Mas tem outros componentes também que vem sendo estudados, mas é uma literatura que está começando agora a sair mais coisas. A Lúcia Ferreira e a Valquíria parabenizaram pela aula, excelente aula. O Alexandre Silva, aqui, nosso intérprete, também está se reconhecendo aqui, muito esclarecedor, se reconhecendo em situações. Luísa, também parabenizando. A palestra vai ficar gravada assim, disponibilizada no nosso no YouTube do programa, da MPGED. Como conseguir... Aí a Jaqueline está perguntando como conseguir diagnóstico no SUS. Qual seria o caminho para quem não tem certeza e busca o diagnóstico? Esse é um ponto bastante importante, né? Porque a gente tem hoje no Brasil, se eu não me engano, são 3 ou 4 ambulatórios de TDAH do adulto que estão vinculados ao SUS. Então, geralmente, começar por esses ambulatórios acaba que o indivíduo fica numa fila bastante grande, né? Então, o que às vezes a gente vê aqui os voluntários, né, que estão participando da pesquisa é que eles tentam conseguir o diagnóstico, muitas vezes pagando uma consulta com um psiquiatra, e aí tendo um atestado, eles conseguem seguir com o tratamento via SUS, porque acho que uma das coisas que acaba mais dificultando é quando o indivíduo chega, por exemplo, numa unidade básica de saúde, buscando o diagnóstico e não tem o profissional adequado. Mas quando ele já chega com algo que já está estabelecido, parece que o caminho tende a ser um pouco mais fácil, mas realmente é bastante complicado. A gente precisa melhorar muito o SUS nesse aspecto. E o papel das fonoaudiólogas, psicólogas e assistentes sociais nesse sentido? Mais de encaminhamento, muitas vezes, ou já pode, o laudo poderia já dar algum indício, ou não? Um parecer. Essas profissionais têm um papel muito importante. Fonoaudióloga, por exemplo, tem também uma conexão aí importante entre TDAH e alterações de fala e linguagem, então já tem um ponto aí que é direto dessa profissional, né? Mas a questão
do encaminhamento é bastante importante, não só para esses profissionais, mas também para professores. Quando os professores perceberem, então, se o professor sabe que existe essa condição e ele percebe, o alerta é importante. Quando o indivíduo é alertado, tem uma probabilidade aí muito maior dele procurar pelo diagnóstico. Então, esse é um ponto que é bastante importante. E no caso da psicologia, tem a questão, né, de acoplar junto ao tratamento farmacológico, terapia, que acaba sendo bastante importante. Eu comentei, perguntei até pela dificuldade que se tem de chegar a um psiquiatra pelo SUS, né? E tem Sim, locais que não tem, ou vai ter, assim, para daqui a 2 anos quase, né, para encaixar pessoas ali. E aí sim, a Lúcia está complementando também o papel dos terapeutas ocupacionais aí, né? Mais uma. uma coisa que eu acho que é uma mensagem, assim, final bem importante, manejo do TDAH é equipe multidisciplinar, não é só o psiquiatra, não é só o neurologista, não é só o psicólogo, né? Envolve muita coisa. O professor tem um papel importantíssimo, né? Então, é, eu dou aula aqui na USP para educação física, que são turmas muito grandes. Então, no início do ano, a gente tinha uma turma com 138, é um auditório. Quando eu falo que trabalho com TDAH, no final da aula forma uma fila, assim. Então, começo a conversar com os alunos e vejo as dificuldades, mas ao mesmo tempo ajudo nos alertas. Então, todos os profissionais acabam tendo um papel importante aí. Uhum, é verdade. E a questão que teve uma moda, um certo período, era dizer que a pessoa ou a criança poderia ser multitarefa. E alguns estudos, eu cheguei já a ouvir até na rádio comentando sobre estudo, não li sobre de fato, né? Mas que diziam que a criança, quando avaliada em multitarefa, que ela perdia muita qualidade do que estava fazendo, né? Mostrando que ela não estava de fato multitarefa Uhum. em alguns estudos. Então, às vezes, também essa multitarefa, em algumas vezes, ela já pode ser quase que também, de repente, um TDAH, né? Ou o excesso de... Ou a dependência, né? Também É, de alimentos eletrônicos. o, o próprio TDAH é bastante heterogêneo, né? A gente já começa com três apresentações distintas, né? Então, o indivíduo pode ser predominante desatento, ou hiperativo somente, ou combinado. Então, já são três mundos um pouco diferentes. E aí, todas as possibilidades de comorbidades que podem aparecer aí. Então, isso vai abrindo, né, muitas possibilidades. Tem indivíduos com TDAH que têm altas habilidades para determinadas tarefas, tem outros que não, né? Então, aí entra de novo o ponto da equipe multidisciplinar, profissionais treinados para tentar encontrar o melhor caminho para esse indivíduo trilhar. Mais perguntas, gente? Eu ainda tenho mais. Se alguém quiser abrir aí o microfone, tá? Uma questão também que eu tenho a impressão de que o crack é uma epidemia, né? E muitas vezes as pessoas usam crack durante muito tempo, às vezes antes e durante a gestação de uma criança, tanto o pai e né, muitas vezes tanto o pai quanto a mãe, né? E isso tem um estudo também mostrando, em termos de TDAH, de crianças que vêm dessa situação. O que é importante mencionar aqui? Essas drogas todas, né? Álcool, tabaco, cocaína, elas têm um impacto para alterar neurodesenvolvimento. Mas tem um outro ponto importante. Existe uma biologia compartilhada entre TDAH e transtorno por uso de substâncias. Então, a gente precisa caracterizar melhor o que é enviesado por essa biologia compartilhada e o que é, de fato, um efeito dessas substâncias impactando o neurodesenvolvimento e aumentando o risco do indivíduo desenvolver TDAH. Uhum. Que entra aí também até a epigenômica, né? Também. Exato, exatamente. Mas a gente tem dados de meta-análise mostrando que o TDAH aumenta o risco
de desenvolvimento de transtornos por uso de substâncias, então é bastante comórbido. A gente tem dados de vários estudos mostrando que o uso de substâncias na gestação é um fator ambiental que aumenta o risco de TDAH, mas aí tem a questão da causalidade, né, que é difícil de ser testada, né? Hum. Bom, excelente. A gente chegou a quase 50. A Lúcia Ferreira fez um comentário aqui sobre a porta de entrada e atenção básica, né? Essa, com certeza, mas a gente precisa de alguma forma melhorar mais a atenção básica no que diz respeito à avaliação, né, psiquiátrica, que a gente vê que é uma barreira enorme para as pessoas. É, já foi pior do que hoje, né? A atenção básica. Sim, Agora, ainda temos uma carência enorme, de fato, de infraestrutura, de profissionais. sim. É isso aí. Então, mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar. Quer fazer mais algum comentário, professor? Alguma... Não, acho que é isso. Eu deixei o contato ali, deixei o Instagram, qualquer dúvida. Isso aí. Com certeza. Aqui, o último comentário, né? O SUS, ele é importantíssimo. E a gente não pode nunca desmerecer, né, o SUS. Eu acho que a gente só tem que pensar em como melhorar e torná-lo, né, acessível para todo mundo. Não adianta a gente ter uma boa avaliação psiquiátrica em um determinado lugar e as pessoas demorarem 2 anos para ter acesso a essa avaliação psiquiátrica, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Bem, a Ana Paula ainda fez uma pergunta aqui. Se existe algum manual que possa orientar os educadores a suspeitar de sintomas de uma criança com TDAH? Também a gente não mencionou o papel do professor em geral aí do ensino, né? Eu acho que a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, ela tem um material bem bom. Começando por lá, eu acho que já tem um ponto de partida bem legal, assim, para entender. Então, tem lá os screenings para fazer, dar uma sondada nos sintomas, tanto em crianças quanto em adultos. Foi ótimo, professor Diego. O pessoal gostou muito do tema, Obrigado. né? Eu também adorei. Parabéns, que o seu trabalho aí resulte em progresso, sucesso, né? Tudo de bom aí para você. E até uma próxima aí, quem sabe. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Encerrar.